Boas, sejam bem-vindos para mais um episódio do CapoCast. E hoje nós vamos falar de The Last of Us, episódio 3. Mas antes, Fábio e João está de volta. Fazia tempo que a gente não viu o João por aqui para falar de The Last of Us. Mas antes, João, não se esqueça, João, tem que se inscrever, tem que compartilhar, tem que aperta o sininho ali, não é esse sino que está aí embaixo, aperta o sininho para que mais vídeos como esse possam chegar até você, para ter aquele alertazinho lá no YouTube, que é muito necessário. E não, né, sempre dá aquela moral pra gente. O Fábio adora um like. O Fábio gosta do like. Então, pressiona o likezinho, de preferência com o dedinho para cima, né? Não para baixo. Por favor, para dar aquela moral. E mais conteúdos como esse possam chegar até você. Muito bem, senhores. Chegamos no episódio 3, né, de The Last of Us. Fábio participou do segundo episódio comentado com a gente. No primeiro estava o Johnny. E hoje temos um convidado aqui que estava há muito desaparecido do nosso YouTube, mas que, graças a Deus, está voltando aqui com a gente. João Sino, seja bem-vindo. Pode falar, Johnny. Tá com saudade de vocês aqui, mas é que a gente tem umas demandas muito altas, né? O emprego consome a vida das pessoas, a gente não pode viver mais só do site, e a gente precisa trabalhar. Mas vamos lá, vamos falar sobre o episódio. Na minha concepção. Calma, Johnny. Johnny. Vamos, cara, vamos, acelera o passo aí, calma, Johnny. Só porque você estava lost. Ele tá ansioso, Fábio. Ele tá ansioso, Fábio. Segura. Deixa o cara conduzir aí, meu. Senão a gente fica triste. Pessoal, antes de começar, dar a nossa opinião aqui, fazer o nosso resumo sobre esse episódio maravilhoso de The Last of Us. O seguinte, não se esqueça de entrar no nosso site, a review tá lá, tem também bastante notícia de game, de séries, né, de filmes, outras análises, tá, tem bastante coisa para você curtir lá no site do Capô. Muito bem, Johnny e Fábio tivemos um terceiro capítulo diferente de The Last of Us, que eu sempre achei que o diferencial do The Last of Us, e isso vem aparecendo não só na série, mas também no game, é que os personagens são muito bem desenvolvidos. Ele tem um cuidado especial no desenvolvimento, não só dos personagens principais, mas também do seu universo. Né? E eu acho que esse terceiro capítulo foi um excelente exemplo de como desenvolver personagens que não são importantes para a tela, porque na verdade eles não são importantes para a história. Nem mexeu a agulha da história nesse episódio. Mas se é para ter um filler, se é para ter um episódio, entre aspas, de encher linguiça, que faça com essa qualidade, que faça com esse carinho, que conte uma boa história. E eu já me adianto aqui, Fábio e João, eu achei uma história sensacional, uma história de amor muito bem construída. Tá? Ao longo de 20 anos, eles conseguiram passar em 50 minutos, não ficou chato. Em 30 minutos, né? Porque tem o prólogo, tem o finalzinho. Mas eu vou falar, para mim, quase nota máxima na história, porque eu gosto disso. Eu gosto de um bom roteiro. Eu sei que nem todo mundo aqui da nossa conversa vai concordar, mas eu dou muito crédito pro roteiro, pro criador do jogo que ajudou a escrever esse capítulo, a desenvolver o personagem do Bill e do Frank, e também do produtor de Chernobyl, que está fazendo a diferença na série, está trazendo um tom, né, para a história espetacular. E engraçado, a gente praticamente não viu um clicker, a gente não viu um infectado, a gente não viu tinha 2 infectados durante o capítulo inteiro, né? E ainda assim, eu acredito que foi uma história maravilhosa, um amor que, assim, a gente procura. Não sei exatamente essa escolha que você faz da sua vida, mas é o tipo de amor, é o que eu quero dizer. Amor é amor. É o tipo de amor que a gente procura. Né? Então, o cara, tanto que E outra, vamos falar a verdade, hein? Nick Offerman, de Parks and Recreation, né? Que ator sensacional, é o que fez o Bill. É um ator sensacional. Você pode lembrar dele de Família do Bagulho.
Lembra dele de Família do Bagulho? Ele era o casal a família encontra no meio do caminho, que eles vão pra tenda com ele, enfia o dedo no ouvido. Então, lembra do Nick Offerman? É ele. Lembrei. Agora que eu fiquei pensando, nossa, quem que é esse maluco? Nada a ver, né? Aí agora você falou que eles vão pra barraca, eu falei, nossa, é verdade. O Nick Offerman. E o Frank, ele é o gerente do hotel na primeira temporada de White Lotus, que é muito boa série. Né? Que também é muito boa série. Então é uma dupla muito talentosa e que deixou tudo na tela. Mas isso é a minha opinião. Eu vou. Antes de entrar, não. Antes de entrar no. Porque o João tá muito ansioso, viu, Fábio? Como o João tá muito ansioso, eu vou deixar ele por último. Tá? Eu vou deixar ele por só porque ele tá muito ansioso, viu, Fábio? Anda pra cá que a gente amacia antes do golpe. Pode falar. Não, tá, eu concordo com quase tudo que você falou. Eu gosto de bons roteiros e de propósitos e mensagens que são passadas independente da forma. Eu acho que o episódio ele traz, além de muito boas atuações, ele traz uma mensagem. Então, independente de que forma ela foi contada, e aí seguiu o que a gente viu nos games em partes, que não é tudo que aparece um dos personagens só, no caso o Bill, e pouco. Mas eu gostei dele que ele é canônico da história, ele está preenchendo aquela lacuna, é uma excelente forma de você, como você falou, estender uma história que não pode ser como o do Gameson, ela dura 2 temporadas e acabou, né? E digamos que tem um potencial muito grande. E todo o conceito é como se fosse um bom filme dentro de um episódio de uma série que é muito boa. Né? Eu acho que o conjunto total, a mensagem passada, as interpretações, nos faz pensar. Isso eu acho genial sempre que um filme passa isso. Eu só tenho, assim, para não ser tão perfeito como você falou, eu tenho um questionamento só, que eu acho que aí o roteiro correu, que é no sentido, o interessante da personalidade que o Bill passa, né, daquele cara recluso, daquela pessoa que tem dificuldade de socialização, ele cria um relacionamento muito rápido. E eu acho que é muito brincando com Thanos no estalar de dedos. Eu acho que isso me incomodou. Por quê? Segura a sua emoção. Eu já lhe passo por exemplo, eu vou dar um exemplo assim claro. Um personagem como o do Bill teria matado o Frank no buraco. Ponto. Ele jamais teria, porque é um cara que ele tem sérias situações de síndrome de perseguição, de não contatos. Então, tudo, aquele momento, ele já tinha matado ali. Jamais teria trazido para casa, talvez depois de um certo tempo. E assim, quando ele tem, assim, em um dia, ele acelera tanto um processo que ele já tem uma relação com o Frank muito rapidamente. Independente de com quem, né, ele tem as suas convicções pela personalidade que ele te apresenta no início. Aquele primeiro ato do Frank para com ele no piano, a sensação primeira de uma pessoa com a personalidade dele seria de estranheza. Mas ele é um cara sozinho. Ele é um cara sozinho por natureza. Tá? Eu acho que nessa situação, não sei. Bom, mas eu acho que no piano eles já tinham jantado junto, eles já tinham tomado banho na casa, eles já tinham conversado. Eu acho que já estão mais adiantados. Talvez o buraco eu concordo com você. O buraco é um salto de confiança muito grande. Somente porque ele deu escada pro cara, né? Um pouco. Aí você falou em salto, eu acho que a gente começa a trabalhar com mais tranquilidade a relação quando dá um salto temporal ali. Porque aí tá normalizado, passou o tempo, ele se adaptou. Eu disse salto de confiança. Eu tô usando só o mesmo termo, Eu acho que aí foi com mais naturalidade o processo do entendimento nosso e a história flui com muito mais tranquilidade. Eu acho que ali é uma personalidade como a dele, demoraria um tempo para se adaptar a essa situação, né? Para ele. E eu digo na situação de convivência, confiança, né? Foi tudo muito rápido. Mas foi só esse ponto que eu acho que me incomodou um pouco, foi um apressado do roteiro. Talvez o roteiro original tenha
um tempo maior, com mais essa situações de preenchimento de espaço, e de repente teria que ser um episódio muito longo. Tudo bem. Se pensar bem, eles contaram um espaço de 20 anos, né? Não, sim. Até aí, o ponto que eu tô te falando foi um dia. E eu acho que foi, pela personalidade do Bill, foi muito... para a personalidade que o Bill apresentava, foi algo muito rápido. Enfim, isso posto, foi a única coisa que me incomodou. Do resto, eu acho que a condição foi muito boa. Eu acho que tudo, cara, tipo... a ambientação sempre o Last of Us traz com maestria. Já falei um pouco das interpretações, o gap que coloca o Joel na história com a Tess, e toda a ligação que faz com a história, tudo isso muito encaixado, e o final, assim, maestral, assim, eu acho muito bom, cara, muito bom, e a mensagem que passa é independente, é sobre a importância que você dá e aquilo que te faz reviver, né, porque eles estão numa situação onde é sobreviver. Exato, é mais que sobreviver, né? A vida é mais do que só sobreviver. John, desabafa, solta o seu coração, João. Bom, então vamos lá. Eu concordo com o que o Fábio falou sobre a questão da velocidade que ele criou essa confiança. Eu acredito que o maior ponto fraco do episódio foi isso. Isso foi o ápice do ponto fraco do episódio. Porque foi uma coisa muito, sabe, tipo, não encaixou. E como o Fábio falou, depois do primeiro time-lapse lá que teve, nesse primeiro momento, eu não tava entendendo nada. Tava, tipo, não, nada a ver, mano, nada a ver. Não tô gostando. Aí depois que passou 3 anos, aí no momento que ele pega, ele fala, não, porque eu quero pintar a parede lá, eu quero pintar a boutique, eu quero pintar o não sei o quê, quero arrumar grama, eu quero deixar as coisas para demonstrar amor. A partir daí, aí eu falei, não, agora tá começando a ficar legal. Porque no começo ali já não, nada a ver, nada a ver. Umas coisas que eu acho muito legal, você falou da ambientação, né? A ambientação do lugar onde eles estão e tal. Eu acho incrível, incrível. Aquele momento deles andando na estrada, né? A Ellie e o Joel andando na estrada, e aí ele pega e fala, conta a história de como aconteceu. Eu acho muito legal essa profundidade da história que os caras conseguem colocar em pouca coisa. Não precisa de muita coisa para criar uma profundidade na história. Ele confirmou a farinha, hein? Ele confirmou a farinha como a farinha. O fator que espalhou a doença. Foi. Vai, Johnny. Então, e aí eu acho muito legal essas questões. O que me tirou bastante do episódio foi que no primeiro episódio você tem a história exatamente igual o primeiro capítulo do jogo. Exatamente o mesmo jogo, a mesma coisa que você vê no jogo, você vê na série. No segundo episódio, você cria uma profundidade maior falando sobre como o vírus surgiu, onde teve paciente zero, que não era zero, na verdade, era outro paciente, mas... e aí se cria uma nova profundidade ali, se cria uma nova visualização. Aí eles mudaram totalmente a ambientação para ser algo somente emocionante. Só para ser uma emoção. Eu acho que a Naughty Dog, no jogo, eles criaram o jogo com base na emoção. O jogo é para te emocionar. Cenas que vão acontecer no futuro, nos próximos episódios, vão ser muito emocionantes. E eu penso que faltou a particularidade dos personagens principais, porque eles apareceram muito pouco. A Ellie, por exemplo, a cena da Ellie indo lá no porão, né, para pegar procurar remédio, procurar alguma coisa, e ela vai e encontra um zumbi preso. Eu acho muito legal quando eles colocam esse tipo de coisa, só que eles não descreveram não demonstraram para ela que ela precisa de uma evolução ali. Ou pro Joel. Eu acho que essa cena, eu já vou te ajudar aqui, Joel, essa cena da Ellie, ela é bem clara, como toda a conversa que ela teve com o Joe, que é o seguinte, o que eu mais, nas minhas reviews lá no site do Capô, João, o que eu mais tenho elogiado, entre outras coisas, é a questão dos prólogos, quer dizer, as entradas do capítulo, tá? Que vem explicando a história. Então, a primeira parte explicou como é que começou a pandemia, né? Foi a parte daquela entrevista dos anos 60, né? Do cara explicando o que era o fungos.
o que era o fungo, né? Isso. No segundo capítulo foi a situação em Jakarta, lá na Indonésia, que se não é o paciente zero que você quis dizer exatamente, mas é o local zero, é o local de início. É onde surgiu. Exato. E nesse terceiro capítulo, João, o Joe e a Ellie foram o prólogo. Em vez de eles serem a história principal, eles foram o prólogo da história. Eles foram o prólogo e o epílogo. Quer dizer, eles foram o começo e o fim do capítulo. E toda essa história do Bill e do Frank foi o meiozinho. Né? Mas o jogo inverteu a situação e deixou os dois como prólogo. O que eu achei muito interessante, porque a Ellie, você falou da cena do porão, a Ellie é um produto já dessa pandemia. Sim. Ela não viveu antes da pandemia. Ela tem 14 anos numa pandemia que tem 20 anos. Então ela olha as coisas diferentes, ela não tem esse emocional preso a morte, por exemplo, que como o Joey tem, que o Joey conheceu como era o mundo antes da epidemia. Então, o Joey estava andando pela estrada, olhou aquele cemitério onde as pessoas foram mortas pelo exército lá. Ela olhou e falou, tá bom. Entendeu? Na hora que ela desceu no porão, em vez de ela se assustar com o infectado, ela pegou a faquinha e viu como é que funciona. Ela abriu a testa do cara para ver como é que funciona. Então, isso é um contraste muito grande do personagem. E não precisa nem explicar, ficou muito bem claro. Eu acho que isso aí. A questão do casal. A questão do casal foi só uma extrapolação do que é o jogo. Né? Porque no jogo o Bill tá lá, a gente já sabe que o Bill é gay no jogo. A gente só não viu o Frank. O Frank já tinha morrido lá, né? No jogo, quando a gente conheceu o Bill. Né? Foi só uma extrapolação da história, foi um mergulho, um estudo de personagem, praticamente, né? Foi um estudo dos dois personagens. E como o Fábio falou, no final, para deixar aquela mensagem pra gente que está assistindo, mas dentro da história pro Joe. Pro Joe, exato. Pro Joe cuidar de verdade, não só encarar como um emprego ou alguma coisa, mas cuidar com amor e carinho da Ellie, porque essa é a função dele nesse grande jogo, nesse grande mapa dessa história, sabe? A função dele é levar a Ellie do ponto A ao ponto B salva. Entendeu? Então... Tem só, Balu, quando você falou do final, eu lembrei de uma situação aqui que no game o Bill não morre, pelo menos à nossa vista. Então, assim, aquela entrada na janela que ele disse que está aberta. Quando eles roubam a caminhonete e eles fogem, que tem os bichos lá atrás, ele não ficou para trás lá tentando salvar os dois? Ele então, na casa, né? Dentro da casa lá. Porque assim, a janela aberta, não mostrando os dois e não deixando a imagem do morto, dos dois mortos, assim, e pela essa questão que a gente não viu ele morrer no jogo, assim, eu acho que fica uma expectativa de que qual é o que eu entreguei aqui, será que é o suficiente? Eles vão querer ver mais desse personagem ou não, né? Cabe a decisão. Acho que se reviver o uma situação, tira um pouco do brilhantismo do... Não, mas acho que ficou claro que ele morreu. Acho que não tem como. Não. Ficou claro. O que eu quero dizer, assim, fica uma questão no ar. Se você quiser, assim, interpretar. Né? Porque no ar não, porque ele abriu a janela. Não ficou nada no ar, não. Foi tudo embora. Assim, ficou no ar, né? Foi pro ar, pra fora. Eu acho que, assim, fica aberto ao criador fazer o que ele quiser com o Bill nessa situação. Eu acho. Porque... tem várias coisas no meio da frase, deixei a janela aberta para o cheiro não sair, ele não precisa ter falado nada disso, a janela aberta no final, não mostrando eles ali, eu acho que fica uma coisa que, vamos ver a reação, se for legal. Bom, outra coisa importante desse capítulo, para a história lá na frente, e não para a história do Bill e do Frank em si, que foram os detalhezinhos no final do capítulo. Por exemplo, a Ellie encontrou a roupa canônica dela do jogo. Isso eu achei muito legal. Outra coisa, ela encontrou a armazinha dela, que é a arma do Frank, que ela encontrou na gaveta.
quando teve a invasão dos saqueadores, né, que o Bill cuidou e depois tomou um tiro, ali onde ficaria a arma da Ellie. Então, são pequenos detalhes, coisinhas que sabe, que levam a história para frente. Sim. Enriquecem a série. Eu achei Enriquece. Eu achei muito legal essa questão dela pegar a camisa, né? A camisa certinha, ou ele pegar a camisa também, porque ele usa uma camisa daquela listradinha daquela forma. Eu achei, isso são coisas muito interessantes. E eu acho legal como eles pegaram eles introduziram a Tess para que eles tivessem um relacionamento, né? Eles criassem essa amizade com a Tess falando no rádio, porque teoricamente a Tess estava procurando no rádio, e aí eles citaram lá as músicas dos anos 80, falando, não, porque anos 80 vai dar merda, é isso que vai acontecer. Então é um sinal, a gente pode começar a usar os sinais. Então, aí vai ser a única hora que eu vou discordar com você de novo. Por quê? O seu positivo é o meu único negativo. Porque não entra na minha cabeça, e esse é o único problema de você expandir a história, tá? Não entra na minha cabeça que a Tess e o Joey não quiseram, olharam aquela paz, olharam aquela rua tranquila e livre, com um monte de casa sobrando, e não quis ficar ali. Eu vou ficar no meio da Fedra e dos caras. Pra quê? Na linha. Tem tudo lá. É na linha que acontece ao contrário do Walking Dead. Eu lembro que os caras, qualquer espaço que eles tinham livre ali, mais harmonioso, os caras ficavam, se estabeleciam, né? Os caras foram uma cadeia, né? Só pra comparar. Exato. E ali é um lugar bonito, calmo, altamente protegido. O Bill é um gênio da sobrevivência. Sobrevivencialista, né? Um sobrevivencialista. Ele é um gênio da sobrevivência. Ele, com 2 anos que ele ficou sozinho lá, ele montou tudo o que precisava. Ele tinha as lojas à disposição. Ele era bem pragmático. Ele montou a cerca. Ele estava preparado com as armadilhas. Então, tava a situação perfeita para o Bill e para a Tess continuar lá. Não importa se como casal ou não quer ficar com um casal, vai para uma casa e um para outra. Sim. Entendeu? Não entra na minha cabeça, que ele tinha comida, ele tinha tudo lá. Não entra na minha cabeça, tá? Ele não fica. Esse foi a única coisa que me incomodou no capítulo. O Joe próprio fala, aqui você está seguro do vírus. No fundo. Aqui você não vai ser infectado nunca. Ele fala assim, né? Ele só faz uma menção à cerca, mas o resto... essa é a única coisa que me incomodou. O maior risco dele seria os ladrões, né? Ele cita isso, ele fala, se os caras vierem aqui, você tá na merda. E quanto à questão que vocês entenderam, assim, é a minha visão. A questão que vocês não entenderam, a parte que o Bill se entrega rápido ao Frank. O Bill tava sozinho. O Bill, ele era aquele cara... Ele era o maluco do bunker na época que tinha população normal. Tá? Ele era aquele americano maluco. O americano tem outras coisas. Vai ter uma guerra, vai acabar o mundo, não sei o que, eu vou fazer um bunker ali. Ele fez um bunker debaixo do subsolo, sabe? Ele foi lá pro quinto dos infernos com um bunker maluco, cheio de arma. O cara tava preparado. Aconteceu que a situação que ele tava, não exatamente a situação que ele imaginou, porque ele achou que ia ser um ataque do governo, mas aconteceu algo em que necessitou desse skill dele, dessa especialidade dele, sabe? Então, enfim, eu acho que nesse ponto aí ele ficou 2 anos sem ver ninguém, Fábio. Aí ele viu um cara. Ele era um gay que, por si só, pela natureza da situação dele, eu tô meio bugando, mas não tem problema. Pela natureza dele, já é difícil encontrar alguém, tanto que ele era virgem, né? Ainda cai uma pessoa no buraco na casa dele, é isso. Abraça e dá um salto de confiança. Porque ele não tinha nada muito a perder, viu? Mas eu só discordo com você quando você fala que ele não entendeu. Eu só acho que não é que ele entendia. A minha percepção enquanto a visão do personagem que ele me passou é diferente da sua visão, interpretação do personagem que te passou. Não é que eu não entendi. Para mim foi uma coisa abrupta, muito rápida, pelo perfil psicológico que ele me apresentava. Para mim, o roteiro correu.
era problemático com a humanidade normal, imagina. E isso pode ser ele sendo gay, não sendo gay, ele pode ser uma mulher, um homem, o que seja. Isso não interfere. Interfere que é uma pessoa que não tem relacionamento com nada e ninguém. E assim, ele é uma pessoa que ele fica feliz pela queda da humanidade. Então, assim, não é uma fica coisa mesmo. que a gente não faz, é uma questão de a gente não sabe, não entender. É uma questão de a gente achar que o roteiro correu. Mas acho que o radar dele captou mesmo, viu? Porque o cara começou a fazer. Ele demonstrou lá que ele, eu não sei mentir. Mas acho que meio suspeito, cara. O Bill, no caso, é uma pessoa totalmente diferente do Frank. Ele é uma pessoa que gosta de cor, de alegria, de consertar as coisas, queria consertar as lojas para ficar mais bonito, queria pintar a casa, queria limpar a casa, né? Coisa que tanto que no final do capítulo você via a parede estava verde, um monte de quadro que ele mesmo pintou. Então, as coisas legais. Mas, enfim, é opinião minha. O Fábio tem a opinião dele, que também super válida, né? Eu acho que o Johnny também tem a opinião dele que é super válida e eu quero ver isso refletir na nota agora, porque o Johnny vai falar primeiro. João fala primeiro. Qual é a nota do capítulo para você, João? Olha, por mais que o episódio ele tenha me perdido, a nota é 6. Porque. Pai do céu. Eu tô vendo se vai cair um raio na cabeça aqui. Não, segue aí. Não é uma nota ruim. É uma nota que você passa. É que se for para comparar com os outros, é bem baixa. Vai, Fábio. Não. Eu falei o meu ponto de que eu acho que me incomodou, mas não o suficiente para acabar com o episódio. Para mim, eu dou um 8. Não é tão. Porque eu gostei do episódio com praticamente todo. Acho que só o roteiro corre nesse momento aí e uma convergência com a personalidade do resto. 8 tá boa nota, um belo episódio. Eu acho que vocês têm um coração muito peludinho. Tá? Acho que. Tá, eu vou dar um 9.1 pro capítulo. Eu achei um capítulo maravilhoso, eu curti demais. Queria mais a história dos dois, inclusive. Acho um desperdício o Bill ter morrido, porque ele era uma máquina da sobrevivência. Sim. Mas, enfim, essa é a opinião, e é super justo que cada um tenha visão diferente. Tá aí, acho que só enriquece o debate. Não é verdade, seu Fábio? Não é verdade, seu Jônio? Mais alguma coisa para acrescentar? Nada, fecha a tampa. João, tirou tudo do seu peito, João? Não tinha muita coisa negativa dessa vez. Eu vim de coração aberto. Você está falando que nota 6 é baixo. 6 é relativamente boa. Ô, Fábio, que escola é essa que ele estudou que 6 é a nota boa, hein, Fábio? Escola pública. Pelo amor de Deus. Claro, não. Dependendo da escola, 6 não passa, não. Já para conselho. Ele foi para conselho. Senhores, muito obrigado por nos aguentar até aqui. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de dar o joinha, de apertar o sininho, né? Para que mais conteúdos como esse possam chegar até você. Não se esqueça do nosso site, do Instagram, né? De todas as nossas mídias. E a qualquer momento poderemos voltar com mais episódios aqui do CapoCast. Tá certo? Valeu, até a próxima.